Vamos começar falando de culpa, Samira, porque aí a gente depois fecha com perdão, né? O que você acha? Claro, pode sim. Para a gente não retornar ao perdão, né? A gente já vai, fecha a culpa ao vivo assim, a gente está decidindo tudo agora. A Ao vivo e a gente, cores. a gente fala de culpa e vai para o perdão e faz um fechamento, né? Que tem a ver com o perdão também, Tá? perdão de si, né? E a gente fica aí vendo os comentários, o pessoal que Isso. foi entrando. Fabrícia, boa noite, querida. Patrícia Thay Lima. É, Então, se você quer começar, pode começar aí falando sobre pode a culpa e a falar, gente vai costurando aí, vai construindo. pode começar. Ah, eu acho muito interessante a questão da culpa, né? Para a gente ver devido aos valores, né? E a questão da culpa está muito ligado à dívida, né? Uhum, Que dívida eu tenho comigo mesmo, né? Que dívida eu estou carregando com o outro? E quanto se dá esses valores, né, do que vai sendo construído na sociedade. Então, não tem como a gente falar de emoções, de sentimentos, de fenômenos, do que a sociedade vai cobrando, do sujeito, do indivíduo, né, do uhum, que ele precisa mostrar, né, na sociedade, o quanto esses valores que ele foi construído. Pode dar um exemplo, por exemplo, simples, quanto uma mulher que deseja fazer uma atividade física, e ela não tem vontade de ir na academia, mas também ao mesmo tempo ela se sente culpada por não ir, né? Então ela está sempre naquela busca de algo e não consegue cumprir essa vontade, mas também se culpa e não a permite, né, de certa forma, que esse desejo de não ir seja executado. Esse não ir também é um desejo dela. Então essa culpa vem pela sociedade de impor um certo padrão, né? E ela não consegue corresponder. Então a culpa está sempre ali um pouquinho cruzada ali com a sociedade, o que a sociedade põe sobre a pessoa e o que ela quer representar para a sociedade. Um pouquinho da culpa quanto pessoal. E aí a gente tem a culpa também interpessoal, e aí também é muito interessante. Eu acho que você sempre vai trazer algo bacana aí pra gente. uhum. Exatamente, essa questão de a sociedade, né, essa questão de culpa coletiva, essa demanda social, né, impõe obrigações para a pessoa, né, impõe pressões que a pessoa tem que agir daquela determinada maneira, que a pessoa tem que ter um corpo bacana, esse exemplo que você trouxe aí de academia, né, não pode ser obeso, e é mais questão de estética do que de saúde até, né, essa coisa da Sim, imposição social. Então isso acarreta aí um conflito na pessoa, isso em relação à culpa em qualquer situação também de que a pessoa fica em débito com o próprio limite dela, né? Como você colocou essa questão do débito, da falta, né? Como se fosse uma incapacidade, a pessoa se sente incapaz de produzir algo, né? De dar conta de algo, ou acha que aquele limite que foi colocado teria que ser cumprido de alguma forma, né? Ou uma idealização de alguma coisa, que aquilo tinha que acontecer, mas ela não deu conta de lidar com aquilo, ou aquilo rompeu com o limite dela, do quanto ela podia, né? Realizar tal situação ou desempenhar um papel, né? Uma função dentro de um contexto. Então a culpa está sim, ligada, como você colocou, esse contexto da falta, né? Um contexto do débito sim, pessoal, onde a pessoa sente que ela não correspondeu àquilo que ela deveria fazer, né? Ou realizar, de alguma forma, aquilo ficou em aberto, ela não foi capaz de dar conta daquilo. Aí vem esse sentimento de culpa. isso, né? E a culpa na relação, a gente geralmente coloca as mulheres, né, como exemplo, mas aí também os homens, a gente pode colocar a mãe, Uhum, né, que pode se sentir sempre culpada de não ser uma boa mãe. E onde está colocado esse padrão de ser uma boa mãe, esse sentimento de culpa, que não permite que ela usufrua ao todo da sua relação com seu filho. Porque sempre ela está uhum, na busca de fazer um pagamento, né, dessa função de mãe. Eu estou em dívida em alguma coisa com meu filho. Então ela sempre está carregando aquele sentimento de culpa, de nunca cumprir o suficiente. E o interessante é que o perdão e a culpa, eles se casam tão perfeitamente, porque o perdão a é esse internet de está você, de falhando um alguém pouquinho, estar Sami. atrapalhando. Estou conseguindo te ver aí, mas está falhando.
Voltou? A imagem está meio distorcida, mas eu consigo te escutar. Bom, aqui eu tô conseguindo te ver. Não sei se aí o pessoal pode dar um feedback pra gente Como é quanto que tá aí para vocês, gente? Como é que tá a o minha imagem áudio, não a é som, imagem? gente. Tá ok? Ah, psicóloga Jaque de São Pedro. Que bom ter Olá, você aqui. Jaque, Aldilene, Tá sempre com a gente lá no Cida, boa trabalho. noite, Juan, A boa Beijo, noite, Adilene, Lu, obrigado. Juan, a Cida, minha sogra está aí presente, obrigado. Não sei se voltou aí o meu sinal. tá ok? Mas, bom, Vamos voltou? continuar, pessoal. Vamos continuar. Tanto O perdão, áudio né? tá O ok. áudio está ok, então a imagem deve estar Vamos valendo. lá, tá dando para ouvir, Tanto vamos perdão é continuar. justamente essa questão, né, de alguém estar em dívida com você, né? E de que algo precisa ser cobrado. E a culpa de que você precisa pagar alguém, né? De certa Uhum. forma, essa relação de dívida, a imagem está um pouco distorcida, né? Qualquer coisa eu posso sair, depois eu retorno. Não tem problema não. Quer que eu faça assim, cara? Logo de novo. Quer tentar para ver se dá certo? A gente tenta. Então a Sai gente que eu te faz isso chamo de rapidinho. novo. Vou fechar aqui, Só um tá bom? minutinho, gente. Deixa eu só pegar o Aí, leio comentário depois da os Leila comentários aqui. aí. Vai lendo os É, comentários aí. deixa eu chamar a Sami de novo. Boa noite, Solange. Ana Paula, boa noite. Estou aguardando a Samira retornar para a gente continuar o assunto. A internet está com um pouquinho de problema. Voltou? Voltou. Ah, tá. Então o jeito é esperar ela retornar. Tem um comentário aí, eu A, acabei a perdendo. Leila, né? Colocou que não tem manual para ser mãe. Se tivesse uma mãe com 10 filhos, 10 filhos, teria que ter 10 manuais para cada filho. Essa coisa da maternidade é assim, né? A culpa vem disso. Da mulher querer sempre estar num limite, num ideal de limite de ser uma boa mãe, uma mãe perfeita, essa preocupação de atender todas as necessidades da criança, de todas as formas, né? E às vezes ela sente que esse ideal não é alcançado, daí vem essa culpa, né? Às vezes ela faz tudo que está ao alcance nela e aquilo está maravilhoso, mas ela acha que ainda está em débito por ela almejar É, um padrão, né? Ela tem uma idealização do que é ótimo, do que está realmente atendendo. e são aquelas metas, né, de certa forma, inalcançáveis, tanto material, físico, na relação com o outro, e as pessoas se sentem nessa culpa, né? Sempre nesse débito, Uhum, como você trouxe, em relação com o outro, em relação consigo mesmo, o que ela precisa fazer. A gente pode dar o exemplo agora da relação do homem em alcançar o sucesso, né? Em ter êxito no que ele está fazendo e não alcançar, e ter essa sensação de culpa, será que eu investi o suficiente? Será que eu fiz o que deveria ter sido feito? E a cobrança que a sociedade coloca, e ele de corresponder. Então fica sempre, né, nesse ciclo de eu estar em culpa em alguma coisa, estar em débito com alguma coisa, e esse sujeito ele não consegue, né, usufruir na totalidade do seu dia a dia, usufruir da sua relação, usufruir das suas conquistas no trabalho, né, usufruir da sua conquista na relação como mãe. E isso vai em tudo, né? A gente acaba percebendo tanto isso em clínica e uhum. acaba afetando em todos os aspectos da relação. E você falou uma coisa interessante dessa idealização, né? Do pensamento, desse limite, né? Desse propósito, desse objetivo. É identificar se essa culpa, né, na existência da pessoa, se isso realmente é algo atingível, né? Porque às vezes essa culpa vem por algo que humanamente falando, não tem como se Impagável. concretizar, né? Então se torna uma culpa aí por algo impraticável, por um feito que não tem como existir porque é uma idealização, né? Vem da imaginação, vem do pensamento e é uma coisa que não se encaixa na realidade do ser humano, né? De repente não se encaixa aquela ação da pessoa, não se encaixa na realidade dela, no limite dela, não é? Do que ela tem ali para realizar aquilo.
Quanto chega às vezes no consultório queixas de pessoas falando, mas se eu pudesse, se eu tivesse feito, né, de outra maneira, se eu tivesse lidado com isso de outra forma, mas será que naquele momento a pessoa tinha condição de desempenhar daquela forma? Né? Será que ela enxergava aquilo daquela maneira? Será que ela tinha recurso emocional para lidar de uma maneira diferente com a circunstância, com o contexto? Então, às vezes, é uma culpa assim que está para além, né, no momento do alcançável ali, do que a pessoa pode realizar. E fica esse débito, essa sensação de falta, né, de Preso no passado incapacidade. também, né? Uhum, E como a gente vai trazer nessa linguagem, assim, de certa forma, uhum, mais compreensível na questão da temporalidade, a pessoa fica ali presa no passado, né? Naquilo de ter pago uma dívida que não tem como pagar, né? E a culpa fica sempre ali, casadinha, com remorso, né? A gente vê isso retornando, né, em clínica, e pessoas ficam trazendo aquilo de novo, e remoendo aquilo, né? Aquela sensação, aquele sentimento, e que aí vai gerando, né? Como se fosse um link, a culpa, o remorso, a frustração, e ela não consegue ter habilidades para lidar com outras coisas na vida dela. Então ela acaba ficando presa ali, não consegue se desenvolver no trabalho, ela não consegue se desenvolver numa relação, né? A culpa por relações que foram frustradas anteriormente, né? Relações que não deram certo e estamos sujeitos a isso, né? A compatibilidade de pessoas. E algumas pessoas trazem isso consigo, a culpa, porque eu não agi dessa uhum. forma, né? Porque eu não fiz assim, sempre isso acontece comigo, né? Sempre aquela fala. Sempre isso acontece comigo, sempre vai acontecer dessa forma. E a culpa também nas relações, né? As pessoas não me tratam bem, sempre fica naquela situação ali de estar remoendo essa culpa, essa dívida de algo impagável. E ela não consegue trabalhar e aproveitar as relações. Quem Exato. estiver aí assistindo, quiser participar com a gente de algo que você contribuir, né? Com a gente de algo que você A internet parou. travou um pouquinho. Travou. Voltou, Gustavo? Voltou. Exatamente. E essa coisa da culpa, quando por um tempo prolongado, né, quando a pessoa vai carregando esse sentimento por um tempo e não consegue lidar com isso, isso vai trazendo outras situações, né? Isso vai se desenvolvendo e Travou. vai. O áudio tá Travou de bom? novo? Parece que tá tendo um retorno aqui para mim, né? Sim, E eu tô te ouvindo. Eu até liguei isso pra internet. vai desenvolvendo outras situações, né? Frustrações, o desgaste emocional, né? Coisas que atravessam o físico, né? Doenças que atravessam o físico por conta disso, problemas de adoecimento psicológico ligados à depressão, ansiedade. Então, isso vai se desenvolvendo e vai aí gerando outros adoecimentos do ser humano, né? Então, como é importante olhar para isso e se permitir mais, a gente não é perfeito, né? As pessoas não são perfeitas, a gente não tem, como a Leila falou, a gente não tem manual de instrução, então a vida é esse aprendizado, né? E o erro acontece, a falta de experiência uma realidade, porque cada dia é uma novidade, não é? A gente nunca vai saber Sim, tudo, a gente nunca vai saber lidar com todas as situações, nunca vai ter um preparo final para lidar com as coisas, né? A gente está em constante mudança, em constante aprendizado. E cada dia a gente vai adquirindo outros recursos emocionais, outros aprendizados. E isso tudo vai ajudando a gente a elaborar, né? Vai ajudando a gente a formar novos pensamentos, amadurecendo, né? As nossas emoções, a nossa saúde emocional para lidar com as coisas. Então, às vezes a gente fica, mas se eu tivesse, né, como eu já falei aqui, feito diferente, mas na época, de repente, não tinha essa experiência, não tinha esse amadurecimento. E a pessoa se pune, né? A pessoa trabalha com uma punição, com
no alto, né, uma autocobrança de que aquilo poderia ser resolvido de outra forma, quando na verdade ela fez o que tinha que fazer no momento, né, do que aconteceu ou de algo que ela acha que poderia ter sido melhor, um desempenho melhor, ou falado algo que não falou, mas era o recurso que tinha no momento. Então, eu acredito que trabalhar também, né, essa coisa de se permitir, do flexibilizar, entender que não há perfeição, né? O mundo cobra isso de uma forma, mas isso não existe, porque a gente é falho, a gente está sujeito a errar, e enquanto a gente viver, vai ser assim, né? Não tem como chegar num auge, num topo de perfeição ou de aperfeiçoamento, porque cada dia é Exatamente, um dia de aprendizado. né? A Leila, né? Leila, que estudei um pouquinho, ela falou sobre a culpa pode paralisar as pessoas, né? Sim, É realmente isso que Jesus traz, né? Que ele fica ali paralisado nas uhum, ações, nas relações e até em investir em coisas futuras para a vida dele, tanto profissional quanto relacionamento, né? uhum, Porque tá falando, não deu certo daquela vez, não vai dar. E muitas das vezes ele é inconsciente dessa culpa, né? E como você é, estava falando, continuando o seu raciocínio, a questão dos erros que são inevitáveis, né? Nós humanos estamos sujeitos a isso. E a gente vê como a mídia, de certa forma, né, coloca um sujeito que não erra, famílias perfeitas, e a gente percebe, né, pelas redes sociais como trazendo uhum, para a atualidade. Casamentos que se desfazem, né, artistas que cometem erros ou falhas, e como as pessoas ficam chocadas, ficam perplexas com aquilo, como se fossem pessoas inatingíveis, né, pessoas perfeitas, que não fossem intocáveis de erro. E relacionamentos terminam, pessoas erram, né, falham nas suas escolhas. Isso está sujeito a nós, né? Estamos sujeitos a isso. E o lidar com isso também. Como as pessoas se cobram, né, dos erros, da falha, e como eles ficam impactados quando tem algum erro e tem alguma falha. Entrou eu aí a acho que luz, vai dentro do que cair. a Leila falou aí, que acha que também está ligado à baixa estima, eu acredito que a culpa produz a baixa autoestima, porque, como a gente já falou, vai gerando frustração, vai gerando Sim, insegurança, vai gerando medo, decepção consigo mesmo, né? Então isso tudo vai enfraquecendo aí o relacionamento que a pessoa tem com ela, né? Essa coisa do íntimo, da construção da identidade, vai desgastando também, enfraquecendo esses processos da emoção. ela vai gerando Alguém? um perfil de incapacidade, né? Do qual ela é incapaz de É, fazer certas coisas. Então, aí a baixa autoestima acaba ficando juntinho nisso aí e ela não consegue trabalhar. E por isso a importância, né, de um processo terapêutico. E ali junto com o terapeuta ela perceber, né, a pessoa fazer uma leitura assim na sua vida e encontrar caminhos que ela possa lidar com isso, novas habilidades ela falou, né? Na época ela não tinha uma capacidade para lidar com aquela questão, com aquele problema. Hoje, com experiência e vivência e uma orientação profissional, a pessoa vai conseguir articular de uma forma diferente. exatamente. Que a psicoterapia proporciona isso, né? Essa descoberta de caminhos, de montar esses quebras-cabeças aí da história pessoal, de entender o porquê que naquele contexto foi daquela forma, né? O porquê que naquele dia, porquê que naquela época pensava daquela forma, o que que atravessava, né? O que tinha de fragilidade ali naquele contexto. Então, nesse movimento aí psicoterapêutico, essas coisas emergem, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre culpa? Alguma Tenha experiência para vontade, compartilhar? E para ter gera isso que a certeza Leila de comentou ali também, né? Essa coisa do, da culpa paralisar, né? A pessoa fica, às sim, vezes, ali aprisionada naquela situação, não consegue se liberar daquilo, né? Não consegue ser compreensivo consigo mesmo a ponto de se permitir deixar aquilo lá onde aconteceu e crescer com a experiência, né? Eu acho que o erro não é para a gente sentir culpa, mas para trazer crescimento, né? Para trazer sim, uma porque experiência que leve a gente a outras o ideias, remorso né? ali o remorso ali vai te prender, né? Não vai permitir você, de certa forma, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas melhorar, né? De certa forma, melhorar Uhum. nas suas habilidades e fazer ter um crescimento pessoal, né?
isso que interessa para que você possa usufruir com qualidade da sua vida, das suas relações interpessoais e seja o que for poder usufruir. E a gente está falando ali de uma culpa, como eu posso dizer, de cobrança social, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para a culpa realmente de erros ali em que estamos sujeitos, né? Erros em relações e pessoas que acabam realmente cometendo erros e lidar com aquilo, né? Com a aceitação daquele erro e conseguir de novo, né? Também a gente pode, né, para trazer exemplos aí em clínica, pessoas que erraram realmente na relação, pessoas que erraram com amizades e hoje elas tentam construir e como isso é difícil para lidar, né? A Leila trouxe também mais uma coisa aí. Um transtorno, tanto para a criança quanto para os pais. Pode começar reflete na vida adulta. Conseguiu ler tudinho aí, Ricardo? A dislexia numa criança, na alfabetização, traz muitos transtornos, tanto para a criança quanto para os pais. Vocês podem comentar o reflexo na vida adulta? Eu acredito que seja muito sobre autoestima, né? O quanto que como que essa criança lidou com isso, né? Que maneira ela passou por essa dislexia, qual foi o sofrimento que acarretou ali para ela, né? Que angústia foi essa de lidar com uma dislexia na alfabetização, um desafio tremendo, né? E como esses pais se relacionaram com essa criança também, né? Então aí depende desse contexto. E as épocas, né? Porque a gente vê uma criança que tinha uma dificuldade há 30 anos atrás, a dislexia, né? 30, 40 anos atrás, e hoje, como está tendo essa alfabetização mais acolhedora, né? Essa interação maior dos pais com a escola. Então, eu não sei, Leila, se você queria falar sobre algo mais atual, ou de um adulto hoje, né? Que sofreu quanto a isso. Mas depende muito de como foi a relação com os pais, como a Jussara trouxe, a relação com os pais, o acolhimento da escola, porque ele pode atravessar por isso tranquilamente, se ali ele se sentir seguro, se ele se sentir apoiado e conseguir desenvolver habilidades para lidar com essa déficit aí na aprendizagem. Agora, se já é um período anterior, né, que já não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto estudo sobre isso, a pessoa pode ter encontrado um pouco mais de dificuldade, ter uma certa insegurança, né? Traz um sofrimento, né? Traz um sofrimento, uma dor para a criança e pode se tornar um adulto com baixa autoestima se um contexto foi negativo, né? Insegurança, medo, se sentindo incapaz de realização. Então, pode mexer um pouquinho, né? Com esse aspecto, mas aí tem que ser visto, né? Qual a história dessa criança? Pode ter um baixo rendimento na escola, né? Isso pode afetar a criança. Mas aí tem que ver se era algo mais atual. No caso é atual, a Leila está falando. É atual, aí tem que ver. O sofrimento é grande mesmo. E dependendo da época, Leila, se não, hoje a gente tem conhecimento de dislexia, de TDAH, né? E isso traz, antigamente, então, que eu não tinha esse conhecimento sobre esses contextos, o sofrimento era maior mesmo, porque você não tinha informação para lidar com a coisa, com o problema, né? E hoje isso já é visto de uma outra forma, existe um acolhimento na escola em relação a isso. Sim, né? Os pais também, para lidar com isso, né? O reflexo. Fica uma consequência mesmo. E puxando esse gancho aí da Leila, nessa construção da culpa, tem muito essa coisa de histórias, né, dessa construção de infância com os pais também, né, da criança se achar um erro, se sentir culpada por coisas que acontecem no dia a dia, não é? Como os pais colocam as conversas, né? Às vezes fala de uma forma negativa, nossa, mas você, né, não serve para nada, você é um erro, você é isso, você é aquilo. Então a criança vai se sentindo culpada, vai achando que ela é um erro, né? A culpa dela é achar que ela é um erro, que ela tudo que acontece a culpa é dela, né? Tem muita essa coisa também nesse contexto aí de pais e filhos, nessa história de culpa, e isso a criança vai crescendo nesse contexto, né? E tudo que acontece, ainda que ela se torne adulto,
ela tem essa relação com a culpa, de achar que sempre tudo que acontece de errado é culpa dela. E a gente E traz como que isso... a gente como você falando, né, tipo, interromper sua fala, Nada. geralmente a gente acaba percebendo isso, né, nas relações e tudo, né, e essa fala de que a culpa é minha, porque eu não fiz direito, né, a pessoa quando se afastou, porque eu não consegui lidar, não deu certo meu trabalho por minha causa, aí a pessoa vai trazendo isso, né, Uhum. vai Vai trazendo isso, e trazendo, tudo. vira uma esponja, né? Que tudo que acontece de ruim é a relação com ela, com o pé dela, né? Então, como desconstruir isso, né? Como entender que a culpa não é, a pessoa não é a culpa, né? Existe todo um contexto, existem outras pessoas, né? E se permitir olhar de forma que todo dia é um dia de aprendizado, todo dia ela pode aprender algo novo, né? E que as limitações fazem parte da vida. Não há necessidade de ficar com essa sensação de ter uma dívida impagável consigo mesmo, né? Sentir essa falta de que poderia ter feito mais. Isso acontece muito também em relações interpessoais, né? Às vezes onde Sim, precisava ajudar alguém, por que eu não ajudei mais, por que eu não fiz mais, por que eu não cuidei mais, né? Entender geralmente essa na que relação, né, de pais e filhos também acaba né? entrando, né, porque eu Casais posso também, nossa, a gente proteger. separou, por que que eu não me doei mais pro relacionamento, né? Por que que eu não cuidei mais do relacionamento? E aí fica aquelas inquietações. Mas será que não fez o que foi necessário? Será quando aconteceu o problema, não deu o que tinha, né? Não fez o que pôde? Então é refletir. Eu acho que criar pensamentos de reflexão sobre si, sobre seus limites, sobre até onde consegue ir, não é? E tá tudo bem, entender que existem limites pessoais e que não tem como dar conta de tudo, né? A gente cria essa ilusão de que acha que vai dar conta de tudo, né? Que não vai Sim, errar, que tem como consertar coisas e às vezes não tem como consertar, né? E refletir sobre isso, de que às vezes não eu tem gostei como bastante. consertar, mas você tem como se tornar melhor a partir do que aconteceu, né? Tem todo esse contexto de reflexão também. Boa noite, Ledi. Boa noite, Bruno. Boa noite. Obrigada por estarem participando. Leila, obrigada pela sua participação. Pode ir colocando aí. Eu fui entrando agora, né? A gente está falando sobre culpa Sim, na relação familiares, perdão. pessoais. A gente vai entrar um pouquinho no perdão agora, Sara? Eu não, deixa eu ver o horário aqui. Eu acho que sim, né? 10 para as 9. Tá, então Depois a acompanha o gente horário aí, Sara. Acompanha o vamos horário aí que eu tô um entrar. pouquinho. Tô tentando olhar aqui pelo computador. É, pode entrar aí E para ver no, seu e comentário no também. perdão também tem esse processo, né, Samira, dessa paralisação de vida, né, desse desgaste emocional. São relações parecidas aí com o da culpa, né? Só que o perdão geralmente é relacionado a outro, né? Há um autor de alguma questão que trouxe aí sentimentos negativos, que trouxe aí perdas, prejuízos de vários aspectos, podem ser emocionais, físicos, psicológicos, morais, né? E isso É, também, quando a pessoa se aprisiona nesse sentimento negativo, relacionado aí à raiva, à indignação, né? A sentimentos de remorso, de dor relacionada ao que o outro fez, né? Isso também, de uma certa forma, adoece e paralisa esse ser sim. humano, né? E o perdão é interessante porque aí entra agora o polêmico, né? Desse perdoar, até onde liberar esse perdão. E o perdão vem sempre muito, né? Atravessado pela espiritualidade, né? De certa forma cultural. E hoje a gente vê muito também acompanhando pelas redes sociais, né? De se afastar de certas pessoas, de lidar com as relações apenas se afastando, né? Não tem muito essa cultura de um certo investimento nas relações, né? De um certo ser trabalhado.
como a gente trouxe aí essa questão da culpa, que as pessoas, os erros são inevitáveis, né? De certa forma, as pessoas estão sujeitas aos erros. Como vai lidar essa pessoa com a culpa? Se por outro lado a gente também precisa lidar com o perdão, né? Que ele sempre aí traz essa questão mais trabalhada. Eu estava até conversando com a Jussara, né, mais cedo, Jussara, sobre a questão do perdão, e tem vários estudos bastante aprofundados sobre isso e como isso atravessa, né, o ser humano. Porque a culpa e o perdão, isso é totalmente ligado ao humano, né? A gente fala que a gente não tem que perdoar uma coisa que seja na natureza, né? A gente não vai perdoar uma tempestade por ter devastado uma plantação, a gente não vai perdoar uma tragédia, uma fatalidade. Mas a gente tem que liberar o perdão, não, né? Geralmente a gente tem que liberar o perdão ou tem que lidar com o perdão com uma pessoa. E ele fez algo, foi algo danoso. Então, o perdão, né, a gente fala da etimologia da palavra que é uma dívida a ser paga, né? Alguém te fez um dano e esse dano precisa ser pago. E aí a gente entra nesse conflito de liberar perdão ou não, lidar com perdão ou não, ou quem lida com perdão polêmico, né? E a sociedade, de certa forma, pode julgar. Mas você perdoou aquele comportamento, né? Você deixou isso passar. Tem até uma expressão bem popular hoje, que é o certo passar pano, né? Para algumas situações. Mas aí são críticas, né? Que trazem hoje para o ser humano lidar com o perdão. E é nosso, é nato. E entre lidar ou não, como lidar com essa dívida, como lidar com o perdão, a vergonha, né, de alguém que comete um grave erro contra você e você tem que fazer a escolha de perdoar ou não, seguir em diante ou não com isso que a pessoa fez com você, com esse dano que foi causado a você, seja na amizade, na relação, no trabalho, ou enfim. Então, o Sim. pessoal está entrando aí, já está. O perdão e a culpa têm algo em comum, que é essa coisa da vergonha que você falou, né? Da vergonha, do senso de decepção, de frustração, né? Na culpa é consigo mesmo e sobre o perdão é com o outro, né? Essa coisa de sentir vergonha por algo, de se sentir frustrado, decepcionado com o outro, né? A diferença eu acho que é essa. O da culpa é em relação à pessoa com ela mesma. E no perdão é em relação a alguém que fez algo ali que provocou esse dano aí que você está falando, né? Que trouxe um prejuízo para a vida da pessoa. E o perdão, como você falou aí, envolve liberação, né? Se liberar de ações, de sentimentos, de comportamentos que se tornam autodestrutivos, né? Para a própria pessoa que está sentindo esse prejuízo aí, esse dano, né? Seria se abdicar do direito de se sentir mal com aquilo. Eu acho que tem essa diferença que às vezes a pessoa confunde de achar que é perdoar, é ter que aceitar o que aconteceu, né? É ter que concordar com o que aconteceu. Você não precisa concordar com o que aconteceu, né? Mas você também não precisa viver com esse peso dessa raiva, desse sentimento corrosivo, né? De emoções negativas, adoecendo, né? Paralisando a vida por conta desse prejuízo, né? A gente tem essa opção de escolher. O perdão é uma escolha, não é um sentimento, né? O perdão é uma atitude, é uma escolha de você se liberar daquela dor, se liberar desse prejuízo que o outro te causou, né? De alguma forma, liberar o outro, né? Dessa dívida. Ainda que ela não peça desculpa, ainda que não haja uma reconciliação, mas acredito que o perdão vai nessa linha de liberar essa pessoa que te causou uma dívida, né? Liberar esses sentimentos negativos em relação ao outro, porque isso traz um adoecimento emocional também, né? Traz essa paralisação, né? De tempo aí, da pessoa ficar presa no passado, da pessoa ficar com as emoções estagnadas, não conseguir sentir paz, não conseguir viver ciclos de humores positivos também, né? Porque a pessoa se torna fechada, né? Já percebeu que, eu não sei se vocês já perceberam aí, quando a pessoa tem dificuldade de perdoar, como a pessoa se torna pesada, né? Se torna fechada, não tem aquele humor leve,
a maneira de se relacionar com o outro é diferente, né? Então, como que isso muda aí o contexto de existência da pessoa, né? Muda essa organização das emoções, né? Traz muitos prejuízos também o não perdoar. Então, perdoar é uma escolha que a pessoa tem, né, a opção de fazer na vida, de escolher não viver dessa forma, né? E eu acho que uma coisa também que as pessoas confundem muito é a negação, a coisa do, eu não vou nem pensar mais sobre isso. Não pensar não significa que não que perdoou, né? Tá É ali, tá uma em algum fuga, lugarzinho. né? Ela está fugindo de lidar com aquela dor, mas ela não está resolvendo A liberar, não está negação. É, a escolhendo negação. liberar esse perdão, né? É um outro contexto também que eu acho importante falar aqui. A Solange Solange está entrou no ponto. perguntando como perdoar uma grande ingratidão. É um É, processo de machuca. escolha, né? Como a gente está colocando aqui. Eu acho que é decidir se desapegar desse sentimento de prejuízo, né? É como se fosse perdoar uma dívida, como se alguém tivesse uma dívida com você, né? Não te deu algo que você precisava ter do outro, né? Ou não reconheceu como é que é ingratidão, Hum, não teve essa volta de reconhecimento, né? Então a pessoa ficou aí numa dívida de reconhecer algo para você, Solange. Isso te a Leti afetou de também, alguma ó. forma, né? É difícil Então perdoar quando o outro. Desculpa, é Jussara. escolher. A gente termina aqui e vai para outra. É escolher não ter mais essa dívida com a pessoa que foi ingrata, né? Liberar a pessoa dessa dívida de ter que reconhecer algo que ela não fez. Vamos fechar aqui o contexto do perdão e a gente responde, para a gente ficar com mais tempo Sim, depois, só para anota aí. responder. Vamos botar aí. O perdão do que ele é Agora é a bem mais Ledi, breve. depois Lê aí. da Ledi para baixo. Vamos terminar. A gente vai fechar a ideia e a gente vai respondendo, tá? Se vocês quiserem ir Né? colocando aí abaixo, e quando a gente fechar aqui, a gente vai só responder vocês. Acho que fica melhor. E essa questão do perdão, né, como uma dívida, alguém da qual você tinha uma confiança e te deu algo danoso, né, te trouxe um prejuízo. E aí você tem a escolha de cobrar essa dívida, tratando Uhum. metaforicamente, né, o perdão. Você tem todo o seu direito de cobrar essa dívida e da forma que você achar mais justa, porque como é algo simbólico, é você que vai dar essa medida. E aí a gente pode colocar, que cobranças seriam essas? Uma vingança, um rompimento de relação, seria o famoso pagar na mesma moeda. Então você pode pegar essa dívida e cobrá-la, né, da forma que você vai se sentir mais aliviado de certa forma. E a gente vê que, tanto em processo terapêutico, a cobrança dessa dívida, de certa forma, não traz um alívio, porque cobrar a dívida não vai tirar o sentimento de dano anterior, né? E você tem a Uhum. opção de lidar com essa dívida e liberar essa dívida. O interessante dos estudos sobre o perdão na psicologia, né, que eu estava discutindo com o Jussara aí, um especialista sobre isso, é que ela realmente é como se fosse um peso que se carrega, né? E as pessoas que trazem isso, elas realmente sentem como um peso materializado, simbolicamente, trazendo uma coisa que é do outro, né? Um erro do outro e eu trago comigo e isso me machuca e eu não tenho como cobrar essa dívida, né? E essa questão da mágoa que a pessoa traz tem fases, né? Que tem a questão de você descobrir que alguém falhou com você, e aí você vem a raiva, né? Vem a vergonha, porque geralmente as pessoas em volta sabem disso que aconteceu, então entra a sociedade no meio dessa relação, as pessoas que estão em volta de você. Depois vem aquele sentimento de negação, né? Que a Jussara trouxe. Não, eu não quero nem pensar nisso. Então a pessoa opta por negar, né? E vem a questão ali de trabalhar. Que questão fazer essa de trabalhar? Elaborar. O que você vai fazer com isso? Pensando de certa forma como um objeto. O que você vai lidar com esse perdão? Você vai continuar com ele, carregando essa dívida e cobrar de certa forma, ou por um rompimento, ou por uma punição, ou você vai lidar de liberar esse peso, né? De você, de certa forma, devolver ao outro aquilo que não é seu. Você me deu um dano e eu te devolvo, isso não me pertence.
Então, a gente Uhum. traz muito para a nossa área, né? Humanista, existencial, que é a liberdade e a autonomia. A liberdade de você lidar com isso. Só você pode Uhum. lidar com isso, lidar com essa escolha, né? E qual escolha você tem? E perdão, e pode ser lidar de várias formas também. Você pode lidar Sim. entre perdoar e reatar essa relação. Você pode perdoar e não reatar essa relação como antes. Eu falo tanto simbolicamente, né? No sentido de amigo, sociedade de trabalho, relacionamento amoroso, ou até mesmo com familiar, né? Reatar esses vínculos, ou você reconstruir essa relação a partir disso que foi danificado. E reconstruir essa relação a partir do que foi danificado é algo muito mais elaborado, e isso pode, de certa forma, fortalecer muito mais essa relação. E isso leva um tempo, né? Não tem nenhuma mágica, né? De você liberar ali o perdão e esquecer como se nada tivesse acontecido, né? O liberar o perdão e trabalhar aquela falha, trabalhar aquele erro, não é o cobrar, né? E a pessoa fala, eu perdoei você, mas assim, na primeira coisa que eu sinto que você vai fazer errado, eu vou lembrar você daquele erro. E isso não é, de certa forma, liberar perdão, porque aquele outro vai estar numa dívida com você. Então, sempre vai estar ali cobrando aquela dívida e fica, de certa forma, Uhum. amarradinho, né? Então, tem esse liberar o perdão e trabalhar, se construir. Tem faltas em que o outro faz em que é praticamente impossível de se esquecer, né? Ainda mais se for algo muito mais simbólico, né? Pode levar para uma coisa muito mais profunda. Um crime ou alguma coisa assim. A falta está realmente difícil da pessoa esquecer, mas ela pode trabalhar isso. Ou pode ser uma coisa que, ao decorrer da relação, aquilo não se torna mais importante ao ponto de você não recordar realmente daquilo. E ver que o que você construiu para frente é muito mais valioso do que aquilo que foi danificado, né? Como de certa forma Exatamente. fosse podar uma árvore, você vai tirar ali, foi perdido um galho, mas com o passar do tempo aquela árvore construiu um ramo muito maior e ela cresceu, ela se tornou mais forte na possibilidade, né? E existe a Uhum. possibilidade do outro não se dar conta do dano que te causou. Mas aí você vai tentar fazer ele perceber o dano que te causou e vai ter esse gasto de energia, esse gasto de tempo e esse sofrimento, ou você vai, de certa forma, lidar com a sua autonomia, a sua liberdade de escolher e seguir a sua vida e as suas relações. Então, é bem, Exatamente. né, complexo, mas não tão difícil de lidar. Uhum. Isso que tem um processo terapêutico tão maravilhoso que a gente vai conseguindo trabalhar e elaborar qual é o melhor caminho, né? Você vai trabalhar junto com o seu terapeuta, qual o melhor caminho para se tomar diante de uma falta que o outro cometeu. Exato. E lembrando também que esse processo que você está falando aí é sobre reconhecer a responsabilidade do autor dessa dívida, né? Mas mesmo você reconhecendo que você teve um prejuízo, né? Que você teve um dano, que o outro te causou algo, você mesmo assim escolhe cancelar essa dívida, né? E pensar que o perdão, as pessoas colocam o perdoar como se a pessoa fosse fraca, né? Nossa, mas a pessoa perdoou, é fraca, né? E tal, mas não é. É ao contrário, o perdão é um exercício de força, é um movimento, né, de se reconstruir, de se ressignificar a partir desse dano. Então você tem que ter uma coragem, uma força, um movimento, uma energia emocional muito grande para conseguir fazer esse movimento, esse exercício do pensamento, né? De se permitir liberar esse perdão, né? Permitir que o outro, que a dívida desse outro seja cancelada e você resolve mesmo assim, né? Às vezes, ainda que o outro não reconheça, mas aí é uma escolha, uma decisão sua, né? Virar a página e ir para outros, né? Zerar aí essa dívida e ir para outras situações. Tem um, tem uma ilustração famosa, não sei se todo mundo aqui conhece, nosso tempo está avançando rapidinho, não lembro direito, eu sei que é assim, que o menininho fica com muita raiva do coleguinha, porque o coleguinha faz alguma Uhum. coisa lá que ele não gosta, e ele começa
a juntar, eu acho que algumas coisas para jogar nesse coleguinha. Começa a elaborar alguma coisa ali para devolver o que o coleguinha fez para ele. E esse pai fala assim: vem aqui que eu quero te ensinar uma coisa. Ele encheu um balde de carvão e pediu que o menino atirasse aquele monte de pedacinho de carvão no lençol branco, né? E ele jogou, falou: ó, você vai pegar esses pedacinhos de carvão, você vai jogar todos eles nesse lençol branco. E quando o menino fez isso, que o pai levou ele no espelho para ver, ele estava mais sujo do que o lençol branco. Então, quando a gente, né, escolhe lidar com a falta de perdão, ou enfim, quando a gente escolhe reter essa raiva, né, reter esse prejuízo, faz mais mal para quem retém, né, do que de repente para que esse outro aí que causou esse prejuízo, que trouxe esse dano, essa perda, né? Que na verdade é uma escolha que você vai fazer, continuar com esse dano na sua vida ou permitir que essa situação se dissolva, né? Isso não significa que você esteja concordando com o que o outro fez, né? Não significa que você esteja concordando ou consentindo de que ele estava certo, de que ele tinha razão, né? O que não foi um prejuízo, não é isso. Significa você se liberar desse sentimento negativo, né? Reconhecer que existiu esse dano, que existiu essa perda, mas você escolhe se reconstruir, né? Independente do que aconteceu, independente se houve um pedido de perdão ou não, se houve uma reconciliação, mas você tem essa opção de escolher, né? Levar consigo o que dói ou se permitir que essa dor, né, se desfaça, mas isso é com o tempo, né, Samira? Não adianta a gente colocar isso aqui, a pessoa vai decidir perdoar, que amanhã vai acordar com tudo resolvido, é um processo. E é algo trabalhado. A gente traz justamente isso, né? O pessoal que está compartilhando, é porque realmente são coisas que surgem em clínica e a gente percebe que dificulta o viver, né? O cotidiano, de lidar com as relações, isso realmente atrapalha. Porque ele trazer essa mágoa, né? E não liberar esse perdão, te traz esses pensamentos negativos, essas emoções negativas, né? Um chorar de repente, quando se recorda. E a questão do nosso cérebro, ele não tem aquela percepção de tempo, como a gente tem do presente e passado. Então, quando você começa a recordar uma coisa que aconteceu no seu passado, ele vai liberar para o seu corpo sensações de como se estivesse acontecendo de novo. Né? Vocês que estão aí assistindo com a gente, quando você começa a lembrar alguma coisa que alguém te magoou, ou você começa a contar para alguém aquele relato, você fala como se estivesse acontecendo aquilo de novo. E você sente no seu corpo e realmente está ali acontecendo, né? As emoções são liberadas, os hormônios são liberados, e você tem todo aquele sofrimento físico novamente como se aquilo estivesse acontecendo. E Fica isso não é bom renovando a para o nosso sensação, corpo. né? Isso não é bom para a Fica. gente, de certa forma. E a Leila trouxe uma coisa interessante ali sobre o perdão, que lembra um pouco perder. Mas, Leila, vou trazer uma coisa interessante para você. O perdão, né, na etimologia da palavra do latim, que na verdade de doar, é você dar aquilo que o outro não tem. Então, você vai dar o perdão para aquela pessoa que não tem ou, de certa forma, não merece. Então, é dar, na verdade, o que você tem. Só dá o perdão a quem tem a dívida. Então, você que tem esse direito de É o dar ou não ao outro. cancelamento, né? É o cancelamento dessa Cancelamento dívida. dessa Exatamente. falta de Vamos para as... respeito. Faz perguntas, Desculpa. pode ir, Jussara. Vamos para as Faz perguntas, que nós já perguntas estamos aí. aqui em 50 minutos. Ledi colocou aqui: é difícil perdoar quando o outro não aceita que errou com o outro. É o que a gente está falando, a questão do outro reconhecer ou não, né? Mas a escolha do perdão é de quem foi lesado, né? Cabe a quem foi lesado decidir, ainda que o outro não reconheça, se ele vai perdoar ou não, porque esse pagamento de dívida é para beneficiar a si próprio, não é para o Sim, outro, né? Diz mais não para tem a que pessoa que ser isso. sofreu o dano do que para quem realizou o dano. Então, isso precisa ficar também esclarecido, né? Que tem mais a Tem ver até aí alguém. consigo mesmo. Tem outra, né? Pergunta aí. Tem mais.
Graça, o perdão alivia a alma. O perdão é libertador, né? Traz a sensação de liberdade, de alívio, de leveza, E, e quando você tem né? aquela mágoa, você de certa forma está preso, né? Fisicamente, Te emocionalmente, àquela aprisiona, te pessoa. paralisa, né? Então, né? E realmente, como a Jussara trouxe, né? Não é assim rápido. Tem realmente umas pessoas que Uhum, vão exercitando essa habilidade, ela consegue se desprender emocionalmente de pessoas que lhe causaram danos. Então, de certa forma, é um exercício realmente e liberar o perdão, né? uhum, Então, é algo que tem que exatamente. ser trabalhado. E isso é muito bom ser trabalhado terapeuticamente, você lidar com os pensamentos negativos e elaborando melhor aquela emoção, aquela sensação, e quando você vai ver realmente aquela sensação de peso, de Uhum. sensações negativas saem. A Leila Ali colocou aqui, ó, penso que quem não perdoa perde alívio, sossego e saúde. Exatamente, porque os benefícios do perdão aí, do se perdoar também, né, do se desculpar, é o ganho de sim, saúde, né, o fortalecimento das relações, as relações se tornam mais significativas, o relacionamento consigo mesmo também se fortalece, né, há uma reconstrução aí também individual, redução de sintomas de ansiedade, depressão, né, de adoecimento insônia, psicológico, a gente se relaciona socialmente de outra forma, né, a gente se consegue se relacionar de uma forma mais positiva, né, e eu acho que é por aí. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente já está no acho que final tinha aqui, mais alguma Sami. pergunta, né, cara? Mas aqui, não, né? Leila, a questão da autoestima, eu tenho um videozinho lá no IGTV falando sobre essa questão da autoestima e consegui dizer não. Depois dá uma olhadinha lá. A gente pode até fazer um outro momento depois aqui sobre autoestima, Sim, vai ser um um desses prazer momentos trabalhar. terapêuticos, né? É. E Alguém realmente quer essa questão compartilhar alguma coisa para a gente fechar? a gente já está fechando. Realmente não estar esse perdão e a culpa tá junto. Não se perdoar a dívida do outro, né? Não necessariamente eu preciso estar sempre ali com aquilo, você que Uhum, precisa estar lidando com isso. E o se perdoar, né? Perdoar as suas faltas, perdoar coisas na qual você teve que lidar na infância, na adolescência, né? A gente percebe muito isso em pessoas que foram vítimas de violência e na qual elas se culpam por ter colocado naquela situação, na qual não tem como uma pessoa, de uhum, certa forma, se permitir colocar. Ninguém quer estar, né, naquela situação. Então, liberar esse perdão para você mesmo também. Né? Se você não tinha aquele amadurecimento naquela época, você não tinha uma habilidade para lidar com aquilo, se livrar dessa coisa, né? Como esse perdão é doar aquilo que o outro não tem. Então, doar a si aquilo que você não tinha naquela época. Liberar esse perdão. Ah, Solange, nós te exatamente. agradecemos. Obrigado, Obrigada Leila. pela sua companhia. Espero que a gente tenha Pessoal, então esclarecido. a gente fica por aqui, nós estamos chegando aqui no nosso tempo limite. A gente É, espera ajudar, né, contribuir dessa forma aqui nesse momento terapêutico, para que haja saúde emocional, para colaborar, né, para a melhora da saúde emocional, para trazer mais leveza, mais saúde para você, tá ok? Então a gente agradece a sua presença. Obrigada, Sami. Sami atende online, mora no Rio, obrigada. super Muita profissional, minha amiga. Sempre bom estar aqui com vocês. saudade. Também, Muito. É muita sempre muito bom estar saudade. dividindo com você isso, essa delícia de poder estar dividindo com você É muito bom. conhecimento, poder estar contribuindo. Obrigada a todos que Uhum. participaram. Só tenho a Obrigada, agradecer a gente. vocês. A gente vai estar aí, tudo der certo, podendo dividir com vocês. Deixem sugestões, comentários. A gente Uhum. fica muito grato de a gente poder estar dividindo com vocês aí em mais lives. Até a próxima. Acredito que daqui Até a a 15 próxima. dias a gente volte, né, Sâmia, com mais um momento Sim, terapêutico. Vamos aí definindo os assuntos. Se você tiver algum assunto, manda no direct pra gente. A gente vai ficar muito feliz em poder estar conversando com vocês aqui, dividindo o pensamento, tá bom? Beijo grande aí para boa todo noite, mundo. gente. Obrigada Tchau. pela participação de vocês. Tchau.